Falando sobre o reino de Deus, existe sim um país que é supremo acima de qualquer outro país. Qual que seria esse país que é acima de qualquer país na qual nós podemos ver aqui, podemos tocar aqui? Existe sim um país que é o reino de Deus, o reino dos céus. Quando nós entendemos sobre o reino de Deus, precisamos entender que sobre esse reino existe um rei. Este rei é o próprio Deus. Quando nós entendemos sobre isso, queremos aprofundar um pouco mais sobre isso, pensamos sobre um reino. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre algo futuro, algo que algum dia eu vou estar lá, depois que eu morrer, eu vou poder ir para lá. Então, há algumas coisas, alguns assuntos que podemos quebrar aqui, que iremos entender tudo de forma bem específica, cada mensagem que Jesus trouxe. Então, por que Cristo falava sobre o reino dos céus? Por que ele queria que nós nos tornássemos cidadãos do reino de Deus? Então, nós iremos aprender tudo isso com o passar dessas lives. Então, vamos lá, gente. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, simplesmente colocamos isso, o reino de Deus, falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre o reino dos céus, acrescentamos esse nome apenas como aditivo em nossas mensagens, em nossas pregações, em nossos sermões, e não entendemos a fundo o que é isso. Nós não entendemos sobre o reino de Deus. Então eu quero aprofundar isso com você. Quando nós falamos sobre a mensagem de Cristo, a mensagem de Cristo ela é muito pessoal. Ela é muito pessoal. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós já nos alistamos para se tornar um cidadão do reino. Nós já nos tornamos um cidadão do reino. Mas, porém, entretanto, quando nós aceitamos isso, muitas pessoas têm feito o quê? Têm negligenciado essa questão de ser um cidadão do reino. Têm deixado na prateleira o seu legado, a sua patente como um cidadão do reino, como um cidadão do reino de Deus. Acreditamos que a nossa fé é uma religião. Nós fazemos a nossa fé uma religião. E não uma cidadania do reino de Deus. E não pensamos como uma cidadania do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, pensamos assim, por que não? Por que eu não tenho vivido de forma na qual o próprio Cristo deixou para mim nessa terra? Por que não? Então, quando nós entendemos sobre isso, nós entendemos que como eu sou um cidadão ali, eu aceitei a Jesus e me inscrevi para se tornar um cidadão, mas há um hiato nisso, entre eu querer viver como um cidadão ou não viver como cidadão do reino de Deus. Eu sei que na sua igreja, muitas das vezes, no momento onde você convive tudo ao seu redor, vai dizer que não, que isso não é possível. Você andar já como um cidadão do reino de Deus. Você vai precisar morrer, você vai precisar esperar um tempo, você vai ter uma vida aqui sofrida na terra. Entende? Você vai ter que ter uma vida sofrida aqui na terra para depois você alcançar tudo isso. Eu digo para você que não, você não precisa ter uma vida sofrida aqui na terra. Entende? Há guerras, há lutas travadas, isso ninguém está isento de tudo isso. Eu não vou dizer para você que a vida com Cristo é uma vida de mar de rosas. Não é, mas é entender que quando você se torna um cidadão do reino de Deus, você entende que todas as suas lutas, você guerreia juntamente com o Rei dos Reis. Entende? Que nenhuma guerra ela é perdida, toda a guerra ela é ganha. Você pode estar passando por um momento, mas você entende que você vai vencer esse momento. Por quê? Quando eu entendo que eu vou vencer esse momento é porque
Eu tenho o general, que é acima de todos, que tem a patente mais alta que todos, está do meu lado. Entende? Aquele que tem todo o poder em suas mãos está do meu lado. Mas para isso tudo eu preciso entender como me tornar um cidadão do reino dos céus. Uma cidadania, você não pode tocar nela. Você não consegue tocar na cidadania. Mas você precisa o quê? Experimentar ela. Você precisa experimentar como ser um cidadão do reino de Deus. Como ser um cidadão. Você não toca na cidadania, mas você experimenta ela. Da mesma forma, é o reino de Deus. Você não toca no reino de Deus. Ele não é palpável. Ele não é como essa folha aqui, que é palpável. O reino de Deus não é. O reino de Deus, ele é o quê? Experimentado. Você precisa experimentar o reino de Deus. O reino de Deus não é tocado. O reino de Deus, ele é experimentado. Então, nessas lives que nós iremos fazer, que nós estamos fazendo, serão uma forma de treinamento para se tornar um reino, para se tornar um cidadão do reino. Então, nessas lives eu quero te mostrar como podemos nos tornar um cidadão do reino. Então, isso tudo eu quero te mostrar isso com calma. Não vai ser apenas em uma live, não vai ser apenas em 2 lives, 3 lives, 4 lives. Não, nós vamos precisar de um tempo para que isso entre em nossa mente. Porque, poxa, foram 1.800 anos até chegar a nós de uma forma bloqueada, de uma forma na qual nós não teríamos um outro conhecimento, a não ser se não fosse nos revelado a palavra, essa ideia sobre o reino de Deus. É uma ideia que não é minha, não é minha, não é de alguns homens que eu estou estudando, que falam muito sobre isso, não é ideia deles, é ideia do próprio Deus, que trouxe isso para nós, enviando quem? Seu filho. Entende? Enviando quem? Seu filho. Então vamos lá. Então, já que entendemos sobre isso, devemos entender sobre o nosso novo país. Sobre o nosso novo país. Deus é o rei. E ele estabeleceu o seu reino para que seja composto de terrenos, colônias. Seja composto que fosse uma extensão do seu reino aqui na terra. Ele quis isso quando ele criou-lhe Adão e Eva. Porém, a ideia sobre colônia não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque aqueles 2 primeiros seres humanos, aquele primeiro ser humano que Deus criou na terra, Deus veio, trouxe a colônia e colocou o homem para que habitasse nessa colônia. Para que fosse uma extensão do reino de Deus. Mas aquele homem, Adão e Eva declararam a independência do reino de Deus. Eles declararam a independência do reino de Deus. A partir do momento que eles declararam a independência do reino de Deus, eles disseram bem assim: eu não quero mais que o Espírito Santo me governe, eu vou viver segundo as minhas vontades. Então aí houve sim uma separação. E quando houve essa separação, parece que o reino de Deus se tornou tão distante. Parece que o reino de Deus se tornou tão distante, tão longe da verdade na qual nós vivemos. Entende? Então, quando nós entendemos isso, passamos a ter uma visão um pouco mais aberta sobre isso. Então, Adão, ali no Éden, ele se tornou dependente. Ele preferiu, não, eu quero a minha dependência. Aí, quando ele se tornou independente, o que aconteceu? Ele disse ao Espírito Santo: não quero mais que o Senhor me governe. Então aí começou a perder. Quando Eva deixaram de se tornaram independentes do reino, nós perdemos. Eles perderam o idioma, a cultura, os valores, o padrão de conduta, as convicções, o estilo de vida que deveríamos ter segundo o reino de Deus.
Nós deveríamos trazer o estilo de vida, tudo isso, idioma, cultura, para essa colônia, que Deus fez uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Mas Adão e Eva perdeu tudo isso. Agora você imagina, de lá até aqui, quanto nós perdemos? Quanto nós deixamos de viver um estilo de vida na qual Deus queria que nós vivêssemos? Porque Adão e Eva preferiu andar segundo a sua vontade, segundo o teu querer. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que essa ideia de Deus sobre o reino, quando Deus envia o seu filho, quando Deus envia Jesus, ele quer que nós tivéssemos entendimento sobre o reino de Deus. Por isso que ele envia Jesus. Vai lá e mostra para ele sobre o reino de Deus. Vai lá e fale para ele sobre o reino de Deus. E quando descobrimos, e quando nós entendemos sobre isso, precisamos entender que no que nós nos encaixamos no reino de Deus. Quando nós pensamos sobre isso e temos uma visão aberta sobre isso, nós entendemos que, beleza, entendi que agora eu sou um cidadão, entendi que isso não é uma ideia do Júlio, entendi que isso não é uma ideia dos mentores dele, entendi que isso é uma ideia de Deus. E quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu entendo mais uma vez que é a ideia de Deus, que Jesus veio para trazer a questão do reino. Então, beleza. Agora eu preciso me encaixar nisso. Você vai começar a entender que todas as coisas estão revertidas concernente àquilo que fala sobre o reino de Deus. Muitas das coisas que nós aprendemos, que nós já aprendeu, que temos passado dias e dias falando sobre isso, já não vão fazer mais sentido na lógica do reino de Deus. Então, também começamos a redescobrir, com o passar das lives, iremos redescobrir também os benefícios a receber nestes dias, como cidadão, com essa cidadania que temos do reino celestial, que é o reino de Deus. A minha maior paixão é trazer a você a plenitude da cidadania do reino celestial nessas lives. Então, a minha paixão é isso, é trazer essa plenitude que pode, de fato, mudar a sua vida. Como eu disse, quando nós falamos de Jesus, falamos sobre o reino. E falamos sobre o seu Pai. Aliás, falamos sobre o reino que tem um rei, que é Jesus. E falamos sobre o próprio Senhor Jesus. Que quando nós deixamos de falar sobre isso, nós falamos bastante. Como eu disse lá no começo da live, falamos bastante sobre o cristianismo, falamos bastante sobre a igreja. Isso pode ser sim um problema, porque nós deixamos de falar do reino de Deus. E quando nós deixamos de falar sobre o reino de Deus, negligenciamos aquilo da mensagem que Jesus mais falava. Jesus mais falava profundamente. Entende? Jesus estava aqui, eu quero fazer tantas coisas, mas eu preciso que vocês entendam. Primeiro, sobre o reino de Deus. Entende? Porque a primeira mensagem que Jesus foi pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus falava sobre arrependei-vos, eu vou aprofundar isso com vocês mais para frente. Está ali no original, metanoia, que é a mudança de mente. Que é a mudança de mente, olha, já que vocês pensam sobre isso dessa forma, não, eu quero que vocês mudem completamente. Quero que vocês aprendam algo novo. Quero que vocês abrem mão desse velho e passem a viver algo novo sobre o reino de Deus. Com tudo isso,
nós perdemos o lugar onde o cristalino é cheio de canto, cheio de amor, cheio de alegria. Por quê? Ao invés de viver essa vida que tem sim no lugar celestial, no reino de Deus, nós vivemos em uma vida violenta, de gangues, de fumaça, de ódio, sem amor para com o próximo, cheio de ego, cheio do meu eu. Então nós entendemos que tudo isso a gente deixa de viver, porque perdemos o nosso Pai Celestial. Quando nós não temos a visão do reino certo, nós perdemos o nosso Pai Celestial. E quando nós perdemos o nosso Pai Celestial, nós também perdemos a questão do nosso irmão mais velho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, sem mencionar a tantos outros irmãos e irmãs que pertencem ao Rei. Então, nós deveríamos ter, sim, uma visão mais ampla do reino de Deus. Uma visão que vai além de quatro paredes. Uma visão que vai além de simplesmente uma linha de pensamento assim. Vou pregar, eu jogo uma palavra, o reino dos céus, o reino de Deus aqui, é legal, isso chama atenção. Isso não é para chamar atenção, isso é para ser vivido. Isso é para ser experimentado. Então, você não precisa esperar muitos anos para viver. Você não precisa esperar muitos anos para viver com o Pai. Você não precisa esperar muitos anos para ter a essência do Filho, a essência do nosso irmão mais velho. Nós não precisamos esperar até quando eu morrer para mim ir para lá. Não, eu posso trazer isso para mim hoje. Eu posso fazer com que isso se torne uma vida que experimenta tudo isso. Como eu disse, o reino não é tocado, mas o reino ele é experimentado. Então, o reino de Deus é um lugar que está no presente indicativo, é para o agora. É um lugar empolgante para se chamar de lar. Quando nós temos um lar como o reino de Deus, nós aprendemos que precisamos de muito mais dias para extrairmos mais sobre o conhecimento sobre esse reino dos céus, sobre esse reino de Deus. Então, vamos explorar juntos, vamos viver isso juntos,